complementar. Nos vídeos anteriores, nós finalizamos o dimensionamento do circuito de iluminação, o nosso circuito de número 1. Nós verificamos que a seção de 1,5 mm², ela atende os 6 critérios de dimensionamento e que nós utilizaremos um disjuntor de 10 amperes com capacidade de interrupção de curto-circuito maior que 800 amperes. Nesse vídeo, nós vamos mostrar o funcionamento da nossa planilha que nós disponibilizamos no nosso curso de dimensionamento de condutores, que realiza o dimensionamento pelos 6 critérios de forma automática. Primeiramente, vamos fazer a apresentação da planilha. Nós temos o número do circuito, no nosso caso é o número do circuito 1. Nós podemos dizer qual será a função desse circuito, se é de iluminação, se é de força, sinalização ou controle. O material condutor, se é de cobre ou alumínio, a planilha faz o dimensionamento tanto para cobre como para alumínio. A potência em watts do circuito, que no nosso circuito era igual a 559 watts. A tensão nominal, que no nosso circuito era de 127 volts. O fator de potência, que nós determinamos igual a 0,79. O esquema de condutores vivos. Você pode selecionar entre todos os esquemas de condutores vivos apresentados na 5410. O material de isolação, se ele é de PVC, EPR ou XLPE. O metro de instalação, você tem a possibilidade de escolher entre todos os métodos de instalação fornecidos pela NBR 5410. No nosso caso, nós temos condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. A temperatura ambiente, que nós mostramos como determinar, no nosso caso, considerando Curitiba, 33,9 graus Celsius. O número de circuitos agrupados. A distância entre o quadro de distribuição e a carga. O dispositivo de proteção contra sobrecargas, então um mini disjuntor, um disjuntor NEMA, um disjuntor em caixa moldada ou fusíveis. A temperatura no interior do painel, que servirá para fazer o fator de correção do dispositivo de proteção. O tempo de atuação da proteção contra curto-circuito, que nós vimos e determinamos em 0,015 segundos. E a corrente de curto-circuito em amperes. Do lado direito, nós temos a opção de dimensionar, limpar resultados e resumo e gerar o memorial de cálculo. Eu tenho a aba de resultados, que vai mostrar os resultados do dimensionamento, e a aba de resumo, que também mostra os resultados do dimensionamento, porém de forma resumida, e que eu consiga copiar e colar, levando essa informação para o meu projeto. Com os dados de entrada já aplicados, eu posso apertar o botão dimensionar e a planilha irá fazer uma série de perguntas relacionadas ao dimensionamento. A primeira pergunta que ela faz é com relação ao fator de agrupamento, se os condutores são semelhantes ou não semelhantes. Nós vimos que em condutos fechados, a NBR 5410 só permite o uso de condutores semelhantes, e no nosso caso nós temos apenas condutores semelhantes. Então vamos marcar sim, os condutores agrupados são semelhantes. Confirmar. Qual é o tipo do condutor? Se ele é isolado, unipolar ou multipolar. Nós vemos que o nosso condutor é isolado. Agora ele vai perguntar sobre a proteção contra choques, ou seja, será utilizado equipotêncialização e seccionamento automático como medida de proteção? Sim, nesse caso será utilizado. Ele está perguntando sobre o esquema de aterramento, se o esquema de aterramento é TN ou IT equivalente a TN. Sim, é também. E por fim ele vai perguntar se nós vamos utilizar DR ou se não vamos utilizar DR. Aqui, apenas para efeito do exemplo, eu vou dizer que a gente não vai utilizar DR. Eu quero fazer a verificação pelo uso do disjuntor como dispositivo de seccionamento automático. Eu vou clicar em confirmar. Ele vai perguntar qual é a curva de atuação do disjuntor, pois ele vai utilizar essa informação na verificação do critério de proteção contra contatos indiretos. Curva de atuação, C. Clico em confirmar, ele já vai dar a seção dimensionada por todos os critérios de dimensionamento. Seção mínima 1,5 mm², seção mínima 1,5 mm², capacidade de condução 0,75 mm², queda de tensão 0,75 mm², sobrecarga 1 mm², curto-circuito 1 mm², contatos indiretos meio mm², seção selecionada é a maior entre todas elas, 1,5 mm². Clicando em OK, vai aparecer dimensionado com sucesso, ver abas resultados. Indo para a aba resultados, nós vamos ter todas as informações do dimensionamento, exceto uma, que é a descrição, que você vai inserir aqui. No nosso caso, você poderia colocar aqui iluminação. No seu projeto, você poderia fazer uma descrição mais completa. Então eu tenho que o circuito 1, ele é um circuito com a descrição iluminação, esquema de condutores vivos, fase mais neutro, método de instalação é o método 7, método de referência, método B1, tensão nominal 127, potência ativa 559 watts. Todos esses dados foram fornecidos como dados de entrada. Agora a planilha começa a fornecer os dados de saída.
eu tenho a potência reativa em 433,83 VA reativo, potência aparente 707,59, o fator de potência também era um dado de entrada, fator de correção por temperatura. A planilha ela busca nas tabelas da NBR 5410 qual fator deve ser utilizado, fator de correção por agrupamento, mesma coisa, fator de correção por resistividade térmica é igual a 1, porque o circuito ele não é enterrado, mesma coisa para o carregamento do neutro, o circuito ele é monofásico a 2 condutores, o cálculo da corrente de projeto, 5,93 amperes, a isolação era um dado de entrada, nós selecionamos PVC, condutores por fase, foi apenas necessário utilizar um condutor por fase, a seção da fase, 1,5 mm², a seção do neutro, que é igual à seção da fase, por ser um circuito monofásico, a seção da proteção, que é igual à seção da fase, pois nós estamos trabalhando com um condutor de fase com seção menor que 16 mm², a capacidade de condução ele foi buscar lá nas tabelas da NBR 5410, ele mostra a capacidade de condução corrigida, a corrente nominal do dispositivo de proteção contra sobrecargas, nesse caso ele selecionou um dispositivo de 8 amperes, que também atenderia, você no seu projeto poderia mudar esse valor de 8 para 10, a corrente nominal do dispositivo de proteção contra sobrecargas corrigida, ou seja, já aplicando aqueles fatores de correção, veja que é igual à corrente nominal, ou seja, ele não aplicou fator de correção nenhum. Queda de tensão ficou calculada em 1,49%, nós tínhamos calculado em 1,5%. E a temperatura do condutor em regime permanente também foi calculada, 43,47 graus Celsius. Clicando em resumo, eu tenho todas essas informações de forma resumida. E eu poderia selecionar o quadro de cargas, dar um Ctrl+C, ou seja, copiar, e um Ctrl+V lá dentro do AutoCAD, e eu teria esse quadro de cargas exportado para o AutoCAD. Eu poderia, antes de fazer isso, fazer o dimensionamento para os 10 circuitos, e aí, depois do dimensionamento dos 10 circuitos, copiar todo o quadro de cargas pronto já para o meu projeto. Veja que todo aquele processo de dimensionamento, que nós levamos algumas horas para fazer o dimensionamento de apenas um circuito, aqui o dimensionamento foi feito em poucos segundos. E o dimensionamento levou em consideração tudo aquilo que nós apresentamos nos nossos vídeos. Os fatores de correção por temperatura, por agrupamento, resistividade térmica do solo, carregamento do neutro, a queda de tensão considerando temperatura, considerando fator de potência, efeito pelicular, os fatores de correção para os dispositivos de proteção, a corrente de curto-circuito, o critério de proteção contra contatos indiretos, tudo ele resolveu em apenas alguns segundos. Assim, espero que tenha ficado claro como utilizar a planilha de dimensionamento. Lembrando que essa planilha está disponibilizada em nosso curso de dimensionamento de condutores e o link está na descrição. Se você se interessa por conteúdos de engenharia como esse, siga-nos no @complementaroficial e até o próximo vídeo.